Senhor, que a gente possa, Pai, estarmos unidos, Senhor, com aquilo que o Senhor está realizando no céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, desde já, Senhor, eu coloco a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. E peço que o Senhor faça, Senhor, novamente, mais uma vez, Senhor. Nos alinha, Pai. Nos traz, Senhor, clareza aos Teus propósitos. Que nessa manhã, Senhor, nós sejamos ministrados, assim como nós entregamos a nossa adoração neste momento, Senhor. Assim como nós temos, Pai, já sentido a Tua presença neste lugar. Que nós sejamos alinhados através da Tua palavra. É o que eu te peço nessa manhã. E desde já eu te agradeço para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Se você crê nisso, querido, aplauda o Senhor, glorifique o nome dEle. Se puder dar mais um retorno para mim, por favor. Está um pouco baixo aqui, ou eu estou meio surdo, não sei. Amém? Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Amém? Então pegue a sua palavra. Você pode tomar o seu assento, você que ainda está de pé. Abra no livro de Números, capítulo de número 3. 32, desculpa. Números 32, nós vamos ler a partir do versículo 1. Vocês estão bem mesmo, gente? Tudo certo? Amém, glória a Deus. Muito bom ver vocês aqui, muito bom estar aqui com vocês na presença de Deus. Você achou aí? Números 32, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, e os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés e com o sacerdote Eleazar, e com os chefes da congregação, e disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eliabe, Sebã, Nebo, Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e esses servos têm gado. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse dessa terra seja dada a estes servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse, e os filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar, filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando eu enviei a Cades-Barneia, para que a esta terra. E eles chegaram até o vale de Escol, e vendo a terra desanimaram os filhos de Israel para que não atravessassem, para que não entrassem na terra que o Senhor tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: porque não seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Vamos agora no versículo 14. E agora vocês, geração de pecadores, se levantam em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira contra o Senhor de Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Amém? Você está aí? Amém, queridos? Não fique assustado. Nós estamos lendo a palavra do Senhor. Amém, queridos? No domingo de manhã, domingo passado, a evangelista Bruna, ela pregou sobre algo neste altar. E eu tenho visto que o Senhor tem dado apontamentos. Quando Ele traz uma palavra, querido, não é porque a palavra está... Às vezes pode ser que você esteja passando, mas a maioria das vezes a palavra ela tem um âmbito profético, ela tem uma direção profética. Ela aponta para um destino. E o Senhor começou a apontar, e durante toda a semana eu reli essa palavra, eu meditei sobre a palavra. Ela trouxe em Josué capítulo 3, onde o Senhor ordena a Josué que passe o rio Jordão e leve todo o povo que estava no deserto até aquele dia juntamente com ele.
E ele vai dar algumas diretrizes para aquele povo. Eu não vou pregar novamente o que a evangelista Bruna pregou. Se você não estava, depois assista no YouTube. Josué vai dizer, Deus vai falar através de Josué, vai dizer: olha, quando os sacerdotes erguerem a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, e eles começarem a se mover, sigam a presença, sigam os sacerdotes, e vocês vão entrar na terra que o Senhor prometeu a vocês. Continuem caminhando, continuem neste lugar. Mas aqui nós vamos ver no livro de Números algo que não é corriqueiro acontecer. 3 tribos chegaram para Moisés ainda quando Moisés estava à frente do seu povo, ou seja, uma liderança antiga. E eu já falei aqui, não é velho, velho é aquilo que perdeu o valor e que já não presta mais, antigo é aquele marco que foi deixado. Então, eles estavam ainda debaixo de uma liderança que o Senhor já havia dito: olha, Moisés, você não vai entrar com esse povo na terra prometida, você vai guiar esse povo até a porta da terra prometida, até o Jordão. Porém, quando você passar o Jordão, fizer essa transição, não é mais você, agora eu vou levantar outra pessoa. Amém, queridos? Moisés, ele faz algo que desagradou ao Senhor, ele desobedeceu ao Senhor. E nós vamos ver que toda a promessa do Senhor, querido, ela é atrelada a uma obediência. Amém? Tudo aquilo que Deus promete para o seu povo, não para que o Senhor castigue o povo, mas para que o povo ande em fidelidade. Assim é desde o jardim do Éden. Quando o Senhor criou todas as árvores, Ele diz: olha, Adão, dessa aqui, especificamente dessa, você não vai comer. Não é porque aquela árvore tinha algo bom, não é porque aquela árvore tinha algo interessante, mas era uma obediência atrelada a uma promessa. Enquanto você não comer dessa árvore, você não vai morrer, Adão. Amém, queridos? Então o Senhor, Ele precisa deste lugar de obediência da minha e da sua vida. Então todas as vezes que o Senhor faz uma promessa, todas as vezes que Ele aponta algo para o povo de Israel, Ele bota sim uma obediência ao povo de Israel. Ele disse: olha, eu vou guiar vocês até a terra prometida. Mas você vai ver que Ele institui sacerdote, sacrifício, obediência. E quando o povo se prostituía com outros deuses, adorava outros deuses, ou desobedecia o Senhor, eles escolhiam uma parte da ira do Senhor. Nós acabamos de ler que Moisés adverte aquelas 3 tribos, e ele vai dizer: olha, uma vez o pai de vocês já fez a mesma coisa, e eles escolheram a ira do Senhor. Aquilo que era para nós adquirirmos em 40 dias, nós ficamos em 40 anos. Então o Senhor, Ele, querido, quando Ele faz uma promessa, o interesse do Senhor é cumprir, porque a Bíblia diz que a palavra dele não volta atrás. Porém, querido, Deus não tem problema em passar uma geração, 2, até que nós entendamos que o processo de Deus, ele se dá por obediência. Nós vamos ver algumas características bem presentes nesse texto. Primeiro, já no versículo 2 ali, eles vão dizer assim, no versículo 1, os filhos daquelas tribos de Ruben, de Gade e de Gileade, eles tinham... Desculpa, não é Gileade não, queridos. Me fugiu o nome da outra. De Efraim, eles tinham... Aliás, da tribo de Manassés. Foi as 3 tribos, Gade, Manassés. Então, queridos, eles tinham visto que a terra era boa. Por quê? Porque eles tinham uma necessidade. Pergunte qual era a necessidade. Diga assim, qual era a necessidade? Os filhos de Gade, os filhos de Ruben, tinham muito gado. Nós vemos uma semelhança muito grande hoje, querido. A terra que o Senhor prometeu para o povo de Israel, ela tinha um destino claro e objetivo. Uma terra que emanava leite e mel, uma terra que Ele já tinha dado aos pais deles. Mas aquele povo, durante toda a caminhada no deserto, eles começaram a prosperar. Eles começaram a viver bênçãos sobrenaturais na presença do Senhor. Aquele povo via o maná cair todos os dias pela manhã. Eles tinham a coluna de fogo à noite, eles tinham a nuvem durante o dia. Eles cresciam e os sapatos deles cresciam junto, a roupa crescia junto. Não
não teve nenhum povo durante a caminhada do deserto que se levantou contra o povo de Israel e não foi subjugado pelo Senhor. Todas as que o Senhor permitiu que o povo fosse escravo foi por um breve período de tempo, por uma desobediência do próprio povo de Deus. Mas como a promessa dele seria que nenhum povo conseguiria destruir o povo, ele manteve todas as promessas durante o povo. O povo quis codorna, carne, o Senhor foi lá e providenciou. O povo queria água, o Senhor foi lá e providenciou. Todas as necessidades que o povo tinha, que era colocado diante do Senhor, o Senhor provia de uma maneira sobrenatural. Não era algo explicável, era algo inexplicável. No deserto, querido, até hoje você vê um pássaro, aqui a Bíblia fala como codorna, mas você tem um pássaro lá, só que a característica é que ele, primeiro, é em muita pequena quantidade e uma dificuldade enorme de achar. Mas o Senhor diz que ele fez surgir tanta codorna que até as crianças conseguiam ir e pegar aquelas codornas. Elas não voavam, elas não corriam, para que o povo justamente visse que ali havia provisão de Deus. Mas algo interessante acontece, depois você pode ler na sua Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras. A Bíblia diz que aquele povo que murmurou pedindo carne, quando eles comeram a codorna, antes que eles engolissem, eles morreram, com a codorna ainda na sua boca. Então, querido, nós vemos aqui algo muito interessante da parte do Senhor. O Senhor diz, colocar a nossa ansiedade nele, ele cuidará de nós. Eles chegaram para Moisés e disseram assim: olha, Moisés, nós já estamos aqui 40 anos contigo. Nós estamos vendo todas as bênçãos do Senhor. E nós acreditamos que a terra prometida é ali do outro lado do Rio Jordão. Primeiro, o Rio Jordão está cheio, era um tempo de cheia. Você pode ler na Bíblia depois em Josué 3, que era o período onde o rio estava mais cheio, onde as águas estavam mais turbulentas. E ele disse: olha, a gente tem bastante gado, como esse gado vai passar no meio dessa água? Segundo, essa terra que nós estamos hoje, ela é boa, ela é excelente, ela é maravilhosa. Por que você não nos deixa ficar aqui, Moisés? Por que nós temos que passar esse Jordão? Nós já entendemos que Deus supre todas as nossas necessidades. Sabe, querido, às vezes nós estamos querendo pagar um preço diante do Senhor por uma simples desobediência àquilo que o Senhor nos prometeu. Deus, Ele está nos chamando a viver algo que a gente nunca viveu até os dias de hoje. Mas às vezes nós estamos com o nosso coração tão apegado naquilo que a gente já viveu. Nós já estamos tão certos que aquilo que nós já passamos, que o que o Senhor nos trouxe até aqui, Deus está tão bom. Agora que eu arrumei um empreguinho, uma casinha, um carrinho. Querido, deixa eu dizer algo para você. Deus te chamou para viver o sobrenatural. Deus te chamou para viver algo que o teu coração não consegue dimensionar, a tua mente não consegue. O que nos prende ao bom, querido, é porque um dia a promessa do Senhor nos alcançou num lugar ruim. Mas o bom não é o ponto final. O bom é uma trajetória para viver o sobrenatural. Amém? Se nós não entendemos isso, querido, todo lugar que supre uma necessidade, ele se torna bom para mim, mas ele não se torna o projeto de Deus na minha vida. Pastor, mas agora a minha vida está diferente. Se eu for olhar para trás de como eu comecei, como eu estou agora, querido, deixa eu dizer algo para você, e entenda o que eu vou dizer em nome de Jesus. Toda a provisão de Deus, ela tem um tempo certo para acabar. Amém? Toda a provisão de Deus, ela tem um tempo certo para acabar. Ela não vive eternamente. Quando nós estivermos eternamente com Cristo, nós não teremos fome, nós não teremos sede, nós não teremos necessidades, porque Ele suprirá todas as nossas necessidades através da sua glória. Mas até lá, querido, há um tempo de provisão do Senhor. Esse tempo que nós estamos aqui é vivendo numa provisão do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida não é mais nossa, é dEle. E é Ele quem cuida de nós. Por quê, pastor? Porque quando eu chego num lugar que é bom, esse bom me tira da presença de Deus e me coloca no lugar da saciação da minha necessidade.
Aquele povo chegou e disse: olha, Moisés, nós não precisamos atravessar o Jordão, mas a palavra de Deus foi bem clara: olha, Josué, você vai guiar esse povo, eles vão atravessar o Jordão, e outra coisa, eles não vão molhar os pés. Primeira coisa, querido, a promessa do Senhor é Ele quem cumpre, não é você. E a segunda coisa, a impossibilidade é a primeira circunstância para entendermos que a promessa veio de Deus. Era um tempo onde as águas estavam turbulentas, era um lugar de cheia, era um lugar onde não se poderia nem entrar para nadar. Nós vamos ver, se você for ler lá em Josué, no capítulo 3, vai dizer que a água parou de onde eles estavam até o Mar Morto. Houve-se um grande vácuo ali. As águas do rio, aonde encontravam o mar ali, foi separado até onde o povo estava. Era algo sobrenatural, querido. Algo sobrenatural. E Deus vai dizer: olha, Josué, quando vocês entrar, pega 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel, e façam no fundo do rio um altar de adoração a mim. Um lembrete de que vocês um dia passaram este rio a pés enxutos. Queridos, se eu não ergo um altar ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo, eu ergo um altar diante da minha vontade. E eu paro aonde eu acho que as minhas necessidades estão sendo satisfeitas. É por isso, querido, que o apóstolo Paulo vai recomendar a Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias os homens serão gananciosos, presunçosos, cheios de si, arrogantes, amantes de si mesmo, procurarão escutar aqueles que trazem uma palavra que não confronta, mas que acalenta o seu coração, que vai de encontro à sua necessidade. Sabe, queridos, você já viu uma pessoa que não quer mudar? Você já tentou pregar a palavra para uma pessoa que não quer mudar? Ele se envolve mais em arrumar uma boa desculpa do que criar uma expectativa de que o Senhor pode fazer. Nem tudo que combina com a minha necessidade necessariamente define a direção de Deus. Primeira característica: o povo criou para si seu gado. O gado naquela época, querido, ele tinha finalidade única e exclusivamente para serviço e sacrifício. Somente isso, querido. Os bois, eles trabalhavam. Nós vemos isso quando Elias encontra Eliseu. O que ele estava fazendo? Arando a terra. Aí Elias diz assim: olha, Eliseu, larga tudo e me segue. A Bíblia diz que ele quebra os carros, serviço, e sacrifica os bois. Então o boi era para serviço e sacrifício, querido. Agora, se o povo tinha em grande quantidade, primeiro, eles não estavam usando para trabalho. Por quê? Porque a provisão vinha do Senhor no deserto. Naquele tempo, eles não usavam o boi para trabalho. Por quê? Porque eles levantavam de manhã, estava o maná ali na tenda, fresquinho. Não precisavam fazer nada. Segundo, eles também não usavam para sacrifício. Já tinham retido. Por que as outras tribos não tinham bois? Por que as outras tribos não tinham grande quantidade de... Por quê? Porque seguia diariamente no tabernáculo o sacrifício para o Senhor. Eles iam lá e sacrificavam. Mas sabe, queridos, há um entendimento neste tempo de que esse sistema mostra que quem tem mais pode mais. Não, querido. Quem tem mais simplesmente é porque não entendeu ainda os princípios bíblicos do Senhor. Por quê? Porque na família do Senhor não há um maior e um menor, há uma igualdade. Somos todos filhos, todos merecedores, todos nós. Ah, pastor, então, se eu tenho muito e o meu irmão não tem nada, o que eu tenho que fazer? Reter o que eu tenho para não ficar igual ao meu irmão? Não, querido, eu tenho que trazer o que eu tenho para tornar o meu irmão igual a mim, semelhante, amém? Porque é isso que Deus faz, querido. É isso que Deus nos torna. Ele nos torna iguais, Ele não nos torna maiores. Jesus, Ele veio para nos tornar irmãos, não servos, não escravos, mas irmãos. Você já viu um irmão ter menor parte na separação de uma família, querido? Você já viu? Nós tínhamos um parente na família, e no dia do seu velório nós descobrimos, a família dele na verdade descobriu que ele tinha uma filha fora do casamento. Querido,
travou toda a herança dos meus primos por quase 5 anos, porque foi dividido igualmente, embora ela não foi feita no casamento, na conjunção do casamento, mas ela tem direito igual porque é filho. Não há separação. Não, ela vai receber menos porque ela era fora do casamento. Não, querido. Todos recebem iguais. Amém? Quando nós vemos lá que Abraão tem o seu filho fora da promessa do Senhor, porque é isso que nós fazemos. Todas as vezes que nós queremos adiantar a promessa do Senhor, nós procuramos serviço. Nós queremos fazer. Se eu fazer mais, Deus vai me achar mais. Se eu prosperar mais, eu vou chegar mais rápido. Não, querido. Deus tem um tempo específico, um modo específico para cada coisa. Não importa se é menos, se é mais. Queridos, talento Deus distribui a cada um. Tem gente que tem o talento de ficar rico, irmão. E tem gente que não consegue prosperar. Pastor, então, se nós pegarmos um e passar para o outro, não, querido. Nós temos que tornar a vida do outro semelhante à nossa. Nós não precisamos dar toda a nossa riqueza. Amém? Por isso que a Bíblia diz: dá a quem te pede. Nós paramos, aqui do lado tem uma menina aqui que fica no farol ali lavando vidro. Amém, queridos? E às vezes ela lava o nosso vidro, às vezes nós não temos dinheiro, às vezes nós damos dinheiro, ela não lava o vidro. É uma troca, né? Mas quando a gente passa ali, a gente diz para ela: essa aqui ficou pela vez passada, ela disse: então na próxima eu lavo. É uma troca, amém? Mas por que, querido? Não quer dizer que eu vou pegar toda a minha renda e vou dar para ela, mas cada vez que eu tiver, eu vou tornar a vida dela igualdade à minha. Amém, querido? Eu vou dar, porque a Bíblia diz: dá a quem te pede, não a quem merece. Amém? Então, querido, esse entendimento vai ser muito do versículo que a gente leu a partir ali do versículo 8, versículo 6. Porém Moisés disse àquelas tribos: os irmãos de vocês vão lutar a guerra enquanto vocês ficam aqui. Sabe, querido, aquele altar no fundo do Rio Jordão, ele representa algo que não pode ser visto pelo olho. Porque depois que aquele povo passou, as águas se fecharam. Aquele povo passou, entrou na terra prometida e as águas do Jordão passaram novamente. Não dá para ver mais aqueles altares. Aquilo ali diz de um entendimento do nosso coração. Porque ainda, querido, que nós obedeçamos, mas o nosso coração esteja desalinhado com aquilo que o Senhor tem nos pedido, é uma obediência atrelada a um interesse, não a um entendimento. Por isso que quando o apóstolo Paulo vai dizer: olha, quando vocês trouxerem uma oferta no altar, não tragam com pesar, não façam por barganha, não tragam com o coração pesado, porque Deus ama quem dá com alegria. Entendimento de reino, porque o reino do Senhor é paz, alegria. Amém, queridos? Então, quando eu entendo e eu entrego a minha oferta diante do Senhor, entendendo que eu estou semeando no reino, eu entrego com alegria, porque eu sei que eu faço parte do mesmo reino. Eu digo aqui, repito, querido, eu aguardo ansiosamente o dia em que nós não precisaremos mais falar sobre oferta. Que o entendimento vai ser: olha, eu tenho que ir na igreja e eu tenho que adorar ao Senhor também através daquilo que Ele tem me dado. Eu não posso juntar para mim tesouros que não são meus. Eu tenho que juntar para o Senhor tesouros que vão reverberar na minha geração. Se nós formos ver, querido, a palavra do Senhor, ela qualifica avareza com idolatria. O apóstolo Paulo vai dizer que a avareza é a idolatria. Por quê? Porque todas as vezes que o dinheiro toma o lugar de Deus na nossa vida, ele se torna um ídolo. Eu não estou falando aqui do quanto você tem que dar, para quem você tem que dar, querido. Eu estou falando sobre entendimento. Porque tudo aquilo que nos trava num lugar onde a nossa necessidade ela é sanada, e nós não avançamos para aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo ali, querido, ela passa a se tornar um ídolo. E lá nós vamos ver, eu já estou me encaminhando para o final, não quero ser muito... Ele, no versículo 15, se vocês não quiserem segui-lo, ele deixará todo o povo novamente no deserto. Há um caminho sendo apontado pela presença do Senhor, querido. E esse caminho, ele não vai ser o fácil, ele vai ser o certo. E há um alinhamento de obediência que o Senhor está fazendo nessa casa. Há algo que o Senhor está trazendo, há uma essência. E essa essência não pode ser negociada, porque ela tem que andar em obediência e entendimento.
Pessoas que não entendem, querido, que o próximo passo de Deus, ele se dá por entendimento e obediência. Ele vai sempre buscar algo que ele possa estar firmado, algo que ele possa ter como certeza de que amanhã o Senhor vai me abençoar tanto quanto Ele está nos abençoando hoje. A Bíblia vai dizer que depois que eles entraram na terra prometida, querido, que eles plantaram, e quando eles colheram a primeira semente, o maná parou de cair do céu. Sabe por quê, querido? Porque a provisão do Senhor, ela tem um tempo. E todas as vezes que nós não entendemos, nós nos tornamos escravos daquilo que era para ser um tempo de crescimento no Senhor. Quando o povo foi para o Egito, Deus havia levantado José e disse para José: olha, eu vou levantar você por um tempo de 14 anos. Amém? Você vai sustentar toda a nação de Israel. E logo após, aquele povo vai ficar escravo por 400 anos. Porque eles não vão entender que o tempo da provisão é somente enquanto o Senhor está determinando uma promessa. José, por 14 anos, ele define o destino do povo de Israel, de toda a nação, de todo o mundo, no tempo de escassez e no tempo da bonança. Porque Deus levanta homens para guiar o povo tanto quando está bem quanto está mal. Mas nós temos que ter uma ciência, querido. Deus nunca vai levantar um homem para substituir a sua presença. Deus pode usar um pastor para dar direcionamento. Deus pode usar um profeta para alinhar um caminho. Deus pode levantar um evangelista para trazer uma palavra, um presbítero para cuidar do seu povo. Deus pode levantar um apóstolo para dar um fundamento que é Cristo, mas Ele nunca vai levantar ninguém para substituir a sua presença. A voz de Deus continua sendo a voz de Deus. O direcionamento de Deus continua sendo o direcionamento de Deus. Deus falou para Josué: fala para o povo, enquanto os sacerdotes estiverem com a arca nos ombros, sigam eles. A arca simbolizava o quê? A presença de Deus. Não olhem para o sacerdote, olhem para a arca. Olhem para a presença de Deus. E às vezes, querido, nós estamos deixando que homens determinem, que mulheres falem, que seja qualquer um falar mais alto que a voz de Deus. Querido, deixa eu dizer algo para você: o coração do homem é enganoso. Na Babilônia, quando o povo estava preso na Babilônia, a Bíblia diz que o rei mandava perguntar constantemente o que o povo tinha necessidade. Olha como é isso, querido. Eles estavam escravos na Babilônia, mas eles não precisavam trabalhar forçadamente. E o rei daquela época chegava e dizia assim: olha, vão lá e perguntem ao povo de Israel como eles estão. Se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, saneamento básico, se está faltando um telhado melhor na casa, se está faltando uma condição melhor. E o povo disse: olha, nós temos tudo, só nós não temos profeta. Quando o Senhor já tinha levantado profetas naquele meio. O povo só não tinha o profeta que falava o que eles queriam ouvir. O Senhor levantou Isaías, Jeremias, levantou Ageu, levantou Zorobabel, levantou grandes homens de Deus para dizer para o povo que se alinhassem ao propósito do Senhor. Mas o povo dizia: nós não temos profeta. Então o rei diz: então mande contratar profetas, pagar para que eles venham profetizar para o povo. Olha que coisa linda. Parece os dias de hoje. Você chama alguém para pregar e ele diz: pastor, eu cobro 20 mil, mas eu tenho certeza que eu vou encher a sua igreja. Pagando homens e mulheres para falar em nome de Deus. Querido, Deus não precisa de ninguém para falar em seu nome. Deus precisa de filhos alinhados que representem a sua presença. Amém, meus irmãos? Se a nossa necessidade está embasada naquilo que Deus precisa confirmar, então a nossa identidade não está embasada numa fidelidade, está embasada no interesse. Deus já falou, Ele vai fazer, ponto final, querido. Não fique questionando aquilo que Deus falou. Tenha entendimento do momento, tenha entendimento do que você precisa fazer. Se você precisa passar o Jordão e é impossível, querido, fica tranquilo que Deus vai dar um jeito. Pastor, Deus falou, mas a minha atual realidade hoje não condiz com nada do que Deus disse. Então esse é o momento de começar a se mover no sobrenatural de Deus. Há 5 anos atrás, queridos, nós estávamos num lugar muito bom. Eu digo que teve uma menina, que eu não lembro o nome dela, que ela fez uma música especialmente para nós.
A música não estourou, ela ficou uma semana, eu acho, depois ninguém mais cantava. E a música basicamente dizia isso: não deixe que o bom te impeça de viver o melhor. Não deixe que o melhor te impeça de viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. E nós estávamos num lugar muito bom, querido, financeiramente, ministerialmente, nós estávamos num lugar muito bom. E o Senhor disse: larga tudo, porque o que eu tenho para vocês é sobrenatural. Isso não impediu de nós vivermos nada daquilo que o Senhor prometeu, mas também não tirou nada daquilo que nós precisávamos passar. Deus precisou realinhar a nossa identidade, realinhar quem nós somos, o nosso ministério. Deus precisou que feridas fossem abertas, para que Ele mostrasse que a cura vinha somente dEle. Deus permitiu que pessoas nos traíssem, Deus permitiu que pessoas se levantassem, Deus permitiu grandes coisas, querido, mas em todas elas, nós fomos mais do que vencedores no nome do Senhor. Porque, querido, quando eu estou alinhado com o propósito de Deus, tudo aquilo que acontece na minha vida coopera para o meu bem. Nada, querido, nada. Se fosse assim, nós já estaríamos mortos na primeira provação que se levantou contra nós. Nós já teríamos desistido no primeiro vento contrário. Não nos faça passar do Jordão. O Jordão representava uma travessia, algo, e havia algo depois dele. Havia cidades, havia batalhas e havia gigantes. Havia territórios que ainda não tinham sido conquistados. Às vezes o lugar bom oferece aquilo que a travessia ainda exige que conquistemos. O lugar bom diz fique, a travessia diz continue. O lugar bom oferece conforto, a travessia ela exige fé. O lugar bom parece resolvido, a travessia exige posicionamento para uma grande batalha. Às vezes, querido, nós calculamos a perda e não ganho. Se eu fizer isso, talvez eu vou perder isso aqui. Ah não, mas se eu me posicionar dessa maneira, eu vou perder isso. Querido, não calcule a perda, calcule o ganho. Se eu fizer isso, eu vou ganhar a presença do Senhor. É o que basta. Se eu não me corromper no meu trabalho, eu vou ganhar a presença do Senhor. Se eu disser não para aquela mulher, para aquele homem, eu vou ganhar a presença do Senhor no meu casamento. Se eu disser não para as riquezas ilícitas, eu vou juntar um tesouro no céu. Amém, queridos? Mas nós somos acostumados a calcular a perda. Por quê? Porque a perda sempre parece para nós um estado de reprovação diante do Senhor. Mas a palavra de Deus disse, o próprio Jesus disse: aquele que perder a sua vida em favor de mim. Então por que nós queremos ganhar tanta coisa, querido? Por que nós vivemos correndo atrás de tanta coisa? Estamos correndo atrás de tanta coisa, menos da vontade do Senhor, menos da presença de Deus. Não queremos fazer a vontade de Deus, queremos que a vontade de Deus nos sirva nos nossos prazeres e deleites. Se eu não tenho um carro, uma casa boa, se eu não tenho uma roupa boa, se eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, então eu não sou filho de Deus. Não, querido, você é o filho de Deus, mas o seu coração ainda está colocado nas coisas terrenas. Há um alinhamento que Deus precisa fazer, e só vai ser feito esse alinhamento após você passar o seu Jordão. Após você deixar os seus gados, as suas terras no Rio Jordão. O resultado quando Moisés lembra o seu povo de Cades Barnea, ele diz: olha, o resultado de uma desobediência foi uma geração inteira que não entrou na terra prometida. Geração fala de filhos, uma sequência. Geração fala do próximo. Geração fala do nosso legado. O que nós estamos deixando? O sistema de hoje, querido, nos força a viver uma vida correndo atrás de coisas, para mostrar para pessoas que nós podemos mais do que Deus pode nos dar. A presença de Deus não importava se ela atravessasse o Jordão e aquele povo ficasse. Afinal de contas, nós somos as 3 tribos mais ricas de Israel. Nós temos posses, nós temos mulheres, crianças, nós temos gado.
Nós temos uma terra que emana tudo aquilo que a gente precisa nesse momento. Para que nós vamos atravessar e lutar com gigantes? Para que eu vou entrar em batalhas que eu não posso ganhar? Porque na ótica daqueles homens que foram vigiar a terra, quando Moisés mandou, eles disseram: olha, Moisés, a terra é boa, tranquilo, mas cara, perto do gigante que tem lá, a gente é igual gafanhoto. Vamos continuar aqui. Para que a gente vai para lá? Deus já nos tirou do Egito, já estamos fora da escravidão do Egito, e agora nós chegamos neste lugar aqui, nós vamos lá lutar com gigantes? Você é doido, cara, vamos ficar aqui. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra aquela geração, e o Senhor disse: olha, Moisés, conta todos que tiverem de 20 anos para cima, desses nenhum entrará na terra prometida. Essa idade fala sobre maturidade, querido, é algo que nós temos falado bastante, eu não vou entrar nesse detalhe, mas quando nós amadurecemos, nós entendemos que o lugar aonde Deus está nos levando é o lugar aonde vai exigir de nós renúncia e obediência. Não deixe o bom roubar de você a disposição de prosseguir. Existe uma diferença entre estar satisfeito em Deus e estar acomodado nos nossos próprios deleites. Estar satisfeito em Deus, querido, é você estar satisfeito com Ele acima de qualquer coisa. É você saber que Deus está com você acima de qualquer coisa. Paulo escreve em Filipenses 3:13. O ministério de louvor pode subir, por favor. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Esquecer das coisas que ficam para trás não é só das coisas ruins, querido. É de quando Deus ainda não havia nos achado. Paulo já havia experimentado muita coisa, já teve revelação, tinha ministério, tinha experiências sobrenaturais, mas continuava dizendo: prossigo para o alvo. Maturidade espiritual não é saber permanecer. Maturidade espiritual também é saber que continuar é melhor do que estagnar. Querido, se você já conquistou grandes coisas na sua vida, e eu entendo o que eu estou falando, querido, pelo amor de Deus, nós não somos franciscanos e eu não faço apologia à pobreza. A Bíblia vai dizer que não há virtude na pobreza. Eu estou dizendo que conquistas, elas não superam aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Ainda que você tenha bens materiais, ainda que você tenha uma família alicerçada, ainda que você tenha grandes coisas para se orgulhar, a presença do Senhor ainda continua sendo a maior dádiva que Ele pode dar para a sua vida. E aonde a presença está apontando, querido, não ouse ficar neste lugar. Pastor, mas se eu for neste lugar, se eu seguir a presença neste momento, pastor, vão me chamar de religioso, vão me dizer que agora eu só quero igreja, vão dizer isso, vão dizer aquilo, querido. Podem dizer o que quiser, eu quero estar com Cristo e ponto final. Porque quando você estiver longe do Senhor, porque a Bíblia, Moisés disse: olha, vocês querem ficar ali, tenham ciência de que a presença do Senhor está indo para lá. Vocês sabem quem vai ficar aqui com vocês? Pode ler depois, querido. Vai ficar aqui os gigantes de Gade, vai ficar aqui os homens maus, vai ficar aqui as prostitutas de Moabe, vai ficar tudo isso aqui para vocês. É neste lugar que vocês querem ficar. E o povo estava disposto a perder a sua família, a perder os seus bens, simplesmente para não seguir a presença de Deus. Você entende o quão isso é sério, querido? Aí tem gente que não se importa depois de o mundo dizer que ele é fracassado, desde que ele tenha alguma coisa na sua vida. O maior fracasso de um homem, querido, é ele ter tudo menos a presença de Deus. O maior fracasso da nossa vida é nós sermos bons naquilo que o Senhor não está. Talento, querido, Deus distribui a todos. Não há ninguém aqui, neste lugar, na terra, que não tenha pelo menos um talento que Ele possa multiplicar. Isso aí, querido, é inegável, é inegociável. Deus dá, porque senão Ele mesmo diria: olha, existem pessoas que essas pessoas eu só botei como figurante na terra, né? Não tinha mais o que fazer com ela lá no céu. Então, você nasce, espera lá na terra, depois você morre, volta para o céu, está tudo certo. Não, todas as pessoas que nasceram, querido, a Bíblia vai dizer que nasceram na vontade do Senhor. É Ele quem dá a vida, é Ele quem dá o sopro de vida, é Ele quem determina: essa pessoa vai nascer dia tal, o nome dela vai ser tal.
E Ele vai começar a escrever um livro de todos os passos daquela pessoa, desde o primeiro fôlego de vida até o último respirar. Todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Ele sabe para que Ele nos criou, querido. Qual é o problema? É que nós crescemos e perdemos a inocência de quem nós éramos no início. Você já viu, querido, que uma criança, quando ela é pequena, ela sai na rua e ela quer estar do lado dos pais. Ela olha e quando ela não enxerga o seu pai, ela se sente insegura, começa a chorar. E ela procura o pai e a mãe, onde estiver o mais perto, e ela corre e ali ela acha um lugar de segurança. Mas vai passando o tempo, querido, e nós vamos crescendo. E daí chega a adolescência, aonde quem sabe até o pai ou a mãe levar na escola é um mico, né? Ai que mico, meu pai me levar na escola, minha mãe me levar na escola. Já não querem mais andar de mão dada com o pai e com a mãe. Por quê? Porque já se acham autossuficientes. Querem representar uma coisa que ainda não sabem viver sozinhos, uma maturidade imatura que eles ainda não alcançaram. E assim é nós diante da presença do Senhor. Chega um momento em que a gente diz: Senhor, eu já entendi, peguei o esquema, Senhor, agora pode ficar tranquilo aí no seu trono, descansa um pouquinho, que agora eu me viro sozinho. E o mais assustador, queridos, é que Deus solta a nossa mão, porque Ele não trabalha na imposição, Ele trabalha no entendimento e na vontade. Em Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato, mas somente aquele que abrir, e nesse eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não vemos em lugar nenhum, querido, a Bíblia impondo coisas que o Senhor disse: olha, não, isso aqui não importa o que vocês querem, isso aqui vocês vão ter que fazer. Existe uma linha teológica que diz que Deus já sabe todos os que vão ser salvos e os que não vão ser salvos. Mentira do diabo. Querido, a salvação está disponível para todos, mas a Bíblia é muito clara que há um período de santificação, de separação e de escolha, porque o Senhor não vai escolher ninguém que não o queira. A salvação Ele já deu para todos, não fazemos nada para merecê-la. Efésios 2:8 vai dizer que a salvação é pela graça, um dom imerecido, não é por obras, para que ninguém diga: o meu talento me salvou, aquilo que eu sei fazer muito bem me salvou. Não, é pela graça, para que ninguém se vanglorie. Mas lá no versículo 10 ele vai dizer: para que vivamos nas boas obras que de antemão o Senhor preparou para que a gente vivesse. Note que eu disse, querido, no começo dessa mensagem, cada vez que aparece uma promessa na Bíblia, ela não tem um princípio para ser adquirida, mas ela tem um motivo, uma ligação para continuar vivendo. A Bíblia diz que se ouvirdes e obedeceres, nós comeríamos o melhor dessa terra. Está vendo, querido? Ele não nos impede de comer o melhor dessa terra, mas há uma ligação de obediência. Aquele povo, ele viveu uma promessa, ele tinha uma promessa de entrar na terra prometida, mas eles chegaram num lugar onde todas as suas necessidades estavam sendo satisfeitas. Então para que eles vão continuar vivendo em busca de algo que o Senhor prometeu, se o lugar onde eles estão já fornece tudo aquilo que eles precisam? É por isso, querido, que às vezes você sente uma angústia no teu peito, uma vontade de chorar, e você faz tudo, toma remédio para ansiedade, busca psicólogo, busca psiquiatra, mas não dobra o seu joelho para orar diante do Senhor. É por isso que às vezes você sente uma dor de cabeça e você procura um comprimido, um médico, um diagnóstico. Um dia, querido, me ligaram da creche do Davi, ele era pequeno, tinha 4 ou 5 anos. E disse: pai, o Davi não para de chorar, ele está com muita dor na cabeça e ele está chorando muito. E nós pegamos ele, demos um remédio, não passou, nós levamos ele para o hospital. E chegou lá no hospital, o médico tirou uma radiografia e era sinusite, renite, sei lá. Ele mostrou: pai, tá vendo tudo isso aqui? Esse vermelho na face dele é tudo inflamação. E a partir de hoje, parabéns, o senhor vai ter que conviver com um coquetel de remédios, porque se ele ficar muito tempo no sol, vai acontecer isso. Se ele for jogar bola, vai acontecer isso. Se ele for fazer não sei o que, vai acontecer isso. Enquanto o médico falava, querido, eu repreendia cada palavra, não na frente do médico, porque eu
nós não somos chamados para enfrentar pessoas. Ele falava, ele não vai jogar bola. Eu dizia, está repreendido em nome de Jesus. Ele não vai poder ficar no sol, está repreendido em nome de Jesus. Ele não vai estar repreendido em nome de Jesus. Pergunta se ele tomou algum dos remédios até hoje, querido. Porque o nosso Deus nos chamou para viver o sobrenatural, não nos chamou para viver num lugar bom. Era muito mais confortável, querido, eu sair dali com uma receita, ir na farmácia e comprar 300 mil remédios e deixar na nossa gaveta. E todas as vezes que ele tivesse algum tipo de sintoma, a gente entupia ele de remédio. Nós falamos, a África, lá é um lugar onde se vive milagres, pastor. A Angola, você vê homens flutuando, você vê pessoas sendo curadas de câncer, pessoas vomitando feridas. Sabe por quê, querido? Porque eles não têm poder aquisitivo para comprar um remédio. A única solução deles é orar. Às vezes Deus está permitindo, querido, uma situação na sua vida para você lembrar que a única saída que você tem é aos pés do Senhor. Mas é impressionante como nós deixamos que aquilo que era para ser primordial, o primeiro na nossa vida, seja a última solução.